10 jovens, 7 mulheres e 3 homens, saem de uma cidade tomada por uma epidemia e se refugiam numa propriedade do campo para beber, ouvir música, se divertir. Você deve estar achando que eu estou me referindo a alguma coisa que aconteceu no contexto da pandemia de coronavírus, e estou me referindo a algum grupo desses que furam as regras do isolamento social e vão para algum lugar fazer uma balada, uma rave, quem sabe até uma suruba, em se tratando de 7 mulheres e 3 homens. Mas não, eu estou falando de um dos clássicos da literatura universal, o Decameron, de Giovanni Boccaccio. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto e aqui nesse canal eu falo de como a literatura contemporânea e clássica sempre diz respeito à nossa realidade presente de alguma maneira, de maneira mais direta ou mais oblíqua, mais indireta. Bom, no vídeo anterior eu falei de um livro contemporâneo, de literatura contemporânea, que se chama Projeto Decamerão, em que a revista do jornal americano New York Times convidou 9 escritores para escreverem narrativas durante a pandemia de coronavírus. Bom, como eu disse naquele vídeo, o título, o Projeto Decamerão, faz referência a um livro que é clássico da literatura italiana e universal, que é o Decamerão de Giovanni Boccaccio. O livro do Boccaccio foi escrito no século XIV, 1350, mais ou menos é a data, a época em que ele escreveu esse livro. E trata de uma situação muito semelhante à nossa. Pessoas que se retiram do convívio social e para se entreterem, já que naquela época não tinha Netflix, elas contam histórias umas para as outras. Então, o livro contemporâneo Projeto Decameron pensou nisso, né? Os escritores estão isolados do contexto social, mas estão invadidos pelas comunicações, pelas notícias, pelos jornais, pelas notícias da pandemia. E daí eles reagem a essas notícias escrevendo narrativas para pessoas que querem escapar desse bombardeio de notícias sobre a pandemia. Então, o Projeto Decamerão, esse livro contemporâneo, reproduz a situação imaginada pelo Boccaccio no século XIV, mas numa situação tão real quanto a nossa, porque o Decamerão é um livro que se passa durante a epidemia de peste bubônica que assolou a cidade de Florença, na região da Toscana, região mais ou menos central, mais para o norte da Itália, que é a região natal do Giovanni Boccaccio. Existem várias edições brasileiras do Decamerão, desde uma que foi distribuída em banca, hoje não deve estar disponível, talvez só em sites de livros usados, que é essa aqui, que é da editora Abril, mas há outras edições completas, várias, porque se trata de um clássico que está em domínio público e muita gente traduz e publica por diferentes editoras. Mas eu destacaria aqui também uma versão reduzida, no sentido de que selecionou as histórias do Decameron num volume muito bonito, que é esse aqui da extinta editora Kozak Naif, tradução do Maurício Santana Dias e ilustrações do Alex Cerveni, que é um excelente ilustrador, também fez uma edição bonita de ilustrações do Pinóquio, também para Kozak Naif. E aqui o Maurício Santana Dias organizou e traduziu esse Decameron, 10 novelas selecionadas. Por que 10 novelas selecionadas? Porque o Decameron, na verdade, é composto por 100 novelas. O que é o Decameron? O Decameron é um conjunto de narrativas, cada uma com um narrador diferente, tratando de relações humanas básicas. Amor, felicidade, fidelidade, traição, bravura, covardia, moralidade ou imoralidade, espírito de largueza e solidariedade, ou então espírito de arrivismo e pandurice, enfim, sovinice. Tem todas as paixões humanas, as mais comezinhas, as mais corriqueiras, estão representadas neste livro chamado o Decameron. Mas tudo isso com uma leveza, de uma maneira que transpira uma atmosfera de uma certa felicidade, uma felicidade que dá lugar ao humor, ao sonho, ao devaneio, a cenas picantes, a flertes, a contextos amorosos,
enfim, aquilo tudo transpira uma leveza que, no entanto, contrasta com o contexto que dominou não apenas a escrita do Decameron, como a própria cena interna do livro. Né? Porque o escritor pode escrever num contexto de tragédia ou de pandemia, escrever sobre uma narrativa que não se passa numa pandemia. Mas aqui, ou numa epidemia. Mas aqui não, Boccaccio viveu em Florença a epidemia de peste bubônica e levou este contexto para dentro da sua narrativa. Como é que esse contexto organiza as narrativas, as 100 narrativas do Decameron? A ação se passa em 1348, na cidade de Florença, na Itália, e um contexto de epidemia que faz com que haja uma espécie de crise, de caos social. O grande crítico Erich Auerbach, que é autor de alguns dos estudos mais importantes da história da crítica literária, ele descreveu assim o contexto que deflagra as narrativas do Decameron. Eu vou ler aqui. A peste graça em Florença, as pessoas morrem a centenas, todas as instituições colapsam, os vínculos naturais se desfazem. Boccaccio enfatiza a anarquia, a confusão do desespero terrível e da vertigem ainda mais assustadora que assalta os sobreviventes. Crime e volúpia desenfreados tomam conta da cidade. Ou seja, uma situação que parece a nossa, né? Então, o Auerbach está descrevendo, o Auerbach, esse grande crítico alemão, né, que todo clássico Mimesis, ele tem um livro sobre as novelas do Renascimento que inclui análises do Decameron. Descreve assim essa situação da peste em Florença, né? As instituições em colapso, os vínculos naturais entre as pessoas se desfazendo, a anarquia, a confusão e o crime e a volúpia se apoderando da situação. Essa situação, essa circunstância, esse contexto devastador de desordem social é o mote do Boccaccio, porque daí ele imagina como escapar disso. Daí ele imagina uma situação em que 10 jovens da nobreza florentina, ou seja, da cidade de Florença, 10 jovens, sendo que são 7 mulheres e 3 homens, 3 jovens donzelas e 3 moços galantes, eles se refugiam numa vila do campo, numa casa de campo, no entorno de Florença, e aí eles recompõem um pouco essa civilidade perdida. Eles se dedicam à harmonia, fazendo banquetes, danças, cantando, enfim, aproveitando aquilo que a civilização proporcionou de mais leve, mais elevado, mais delicado, justamente como algo que permite resistir às atrocidades que estão acontecendo em torno. Então, eles utilizam esse convívio, essa convivialidade como uma forma de suturar as cicatrizes sociais que esgarçaram o tecido social da cidade de Florença durante a pandemia, ou melhor, epidemia de peste bubônica. É uma epidemia porque é mais localizada, não é uma pandemia, que é algo mais característico de um mundo globalizado, né? A epidemia ou pandemia de coronavírus. Bom, aí esses jovens estão refugiados numa casa de campo para fugir da peste bubônica de Florença e eles resolvem contar histórias. Então, eles criam uma regra para contar essas histórias. A cada dia, durante 10 dias, sempre haverá um rei ou uma rainha que vai escolher o tema que vai ser contado. E cada um dos outros, incluindo o próprio líder daquele dia, dessa espécie de gincana literária, cada um vai contar uma narrativa sobre algum tema. Essa estrutura, né, são 10 narrativas contadas durante 10 dias, compondo, portanto, 100 narrativas, é o que dá título ao Decameron. Decameron vem de deca, 10 em grego, e emeron de dia. Então são 10 dias ou 10 jornadas nas quais a gente tem 10 narrativas por dia, 100 narrativas, 100 contos que compõem o Decameron. E quais são os temas que eles abordam? Cada rei ou rainha, ou seja, cada um desses 10 jovens que naquele dia determina o tema a ser narrado, escolhe um viés. Então, uns escolhem
amores trágicos, outros histórias de amor com um final feliz, outros situações embaraçosas ou perigosas, de heroísmo e covardia, outros de burla, ou seja, enredos em que alguém engana o outro. E algumas temáticas estão muito presentes. O tema do adultério, da mulher enganando o marido e, sobretudo, tem um traço no Boccaccio que é meio anticlerical, porque ele mostra sempre o lado sexualizado da igreja, dos padres e freiras. Ao mesmo tempo, eles são glutões e concupiscentes, ou seja, muito ligados aos prazeres carnais de toda espécie. Então tem um lado meio anticlerical nas narrativas do Boccaccio, que é muito divertida, que soa para nós uma crítica à igreja, mas no contexto da época, no fundo, não tinha esse sentido de uma crítica social, como a gente diria hoje. Tem um contexto ali da exploração de alguns temas, assim, o convívio do sublime, da religião, com o rebaixado das manifestações corpóreas. Isso tudo não era exatamente subversivo na época do Boccaccio. Vamos dizer assim, as regras que ditavam a escrita literária previam que houvesse narrativas para o sublime e narrativas para o que era satírico ou cômico. Mas é justamente aí, nessa diferenciação entre registros altos e baixos, sublimes ou abjetos, ou corpóreos, ou grotescos, que entra uma certa novidade do Boccaccio, porque o Boccaccio é um homem de seu tempo, mas ao mesmo tempo ele é um homem de uma passagem de uma era para outra. O Boccaccio é um escritor que tem um pé na Idade Média e um pé no humanismo renascentista. Ele faz um pouco a passagem disso. E isso se manifesta justamente por uma característica que a gente vê nas narrativas do Decameron, que é o seguinte: de um lado, existe a substituição da finalidade das narrativas por finalidades mais humanas. Então, ao invés de simplesmente celebrar o caráter divino das virtudes da devoção e da humildade, as narrativas do Boccaccio celebram valores mais chãos, mais corriqueiros, como a honestidade, a cortesia. São virtudes humanas, virtudes mundanas. Então ele mostra, o Boccaccio faz um pouco a passagem da ideia dos valores teologais, ou seja, ligados a questões teológicas, a questões religiosas, para valores mais do dia a dia, valores mais familiares ao homem comum, dentro de uma vida social mais ruidosa e não recolhida nos castelos e mosteiros da Idade Média. Então, assim, a cidade de Florença e as cidades em que se passam as narrativas do Decameron são cidades que já trazem um pouco uma dimensão humana das leis, valores e regras que fazem a mediação do convívio social. Então, as pessoas não se regem mais por sentidos hierarquizados, elevados, abstratos, ditados pela religião, mas negociam os valores que fazem a mediação das relações intersubjetivas e substituem a ideia da devoção, da humildade, da renúncia, por uma honestidade no trato das relações amorosas e comerciais, a cortesia em substituição ao dogmatismo ou à violência. Então, são valores de convívio cortesão, de convívio social, que aparecem, em primeiro lugar, no Boccaccio. Então, de alguma forma, o Boccaccio representa um pouco a passagem daquelas trevas medievais para essa atmosfera mais luminosa do Renascimento italiano, ainda que o contexto do Decameron seja de trevas, né? As trevas de uma epidemia de peste bubônica. Mas justamente, ao invés de se submeter, se resignar à realidade, à maneira de uma sociedade regida por valores teológicos, pela igreja, por valores eclesiásticos, ele busca uma fuga disso através do convívio humano. Então, ao invés de atribuir a peste bubônica a desígnios divinos, ele mostra a reação de jovens que querem escapar dessa desgraceira, buscando nas artes e na arte da conversação, do convívio,
uma atmosfera mais respirável, mais leve, mais arejada e luminosa. Agora, se isso já é uma marca do Decameron e faz dele um livro de passagem, há também uma diferença, que aí é uma questão meio, talvez até um pouco técnica da literatura, mas é muito simples. Na literatura antiga, desde o Homero até assim, a Idade Média, existia um rígido limite entre gêneros literários. Então, a tragédia, enquanto gênero literário, tratava de temas elevados e protagonizados por seres excepcionais, deuses, semideuses, seres mitológicos, ou então reis, nobres, são aristocratas. Ou seja, a tragédia são pessoas muito importantes, que têm uma elevação moral, e os assuntos são sérios. Enquanto a comédia ficava restrita às classes baixas, às classes subalternas e os assuntos corriqueiros, os assuntos cotidianos. Então, de um lado tem o heroísmo, a elevação moral de grandes personagens da sociedade, do outro lado, os problemas comezinhos, frequentemente cômicos, de personagens subalternos, personagens dos estratos baixos. O Boccaccio mistura essas coisas. Talvez o Decameron seja o primeiro livro, embora isso já tenha acontecido de maneira mais superficial em obras anteriores, mas é o primeiro grande livro a fundir esses registros, a mostrar que, por exemplo, a atitude cortesã, a atitude de cortesia, pode ser feita ou desempenhada por um padeiro, que é um homem de extração baixa. Assim como um nobre cortês, ele pode dissipar a sua fortuna e para conquistar uma mulher da burguesia, que é rica e astuta, numa espécie de arranjo social, de casamento por interesse, em que ele perde a nobreza, mas ganha o dinheiro, e ela dá dinheiro para casar com o nobre, mas também recebe títulos de nobiliárquicos. Então há uma espécie de jogo, de troca de interesses entre nobreza e burguesia, que é algo que só vai acontecer para valer mesmo no campo histórico, a partir do século XVIII, XIX, sobretudo, final do século XIX. Então o Boccaccio antecipa, por viver num contexto que é, de certa maneira, um contexto à frente do seu tempo, que é o contexto da Florença renascentista, ele antecipa também alguns desarranjos sociais de uma sociedade mais misturada, menos hierarquizada, como a dessa Florença renascentista. Então ele mostra um pouco, ele antecipa ficcionalmente aquilo que virá a acontecer mais à frente, e ao fazer as personagens terem elevação moral, mesmo sendo subalternas socialmente, ou então fazendo nobres sendo vis e comezinhos, ele também dissolve os estereótipos ligados à literatura pregressa, a literatura anterior a ele. Nesse sentido, ele inaugura um novo realismo. Ainda não é o realismo, como a gente vê nos romances do século XVIII, XIX, sobretudo, né? O realismo que reproduz a realidade tal e qual. Ainda há traços muito idealizantes ou idealizados nas narrativas do Boccaccio. Tudo ainda é uma atmosfera um pouco irreal em relação à realidade. Mas essa confusão de registros, né, esse convívio entre classes sociais, já indica também a maneira como essa realidade vai se traduzir num realismo literário, que está presente de maneira tímida, mas já se anuncia o realismo literário a partir dessas novelas do Boccaccio. A literatura da sua época era uma literatura muito mais idealizante, que separava muito rigidamente os assuntos sublimes e os assuntos grotescos ou baixos. Aqui não, aqui tudo meio fundido, em consonância com a própria modificação e fusão de registros e de estratos sociais que vai acontecer no mundo do Boccaccio. E para as leitoras contemporâneas, o Decameron também tem um traço muito interessante, que a gente deve interpretar com certo cuidado, mas eu não vou deixar de dizer que é o seguinte. Primeiro, Boccaccio dedica às mulheres o seu livro. Ele dedica às mulheres graciosas que estão passando por penas de amor, estão impossibilitadas de gozar dos prazeres do mundo ou os prazeres mundanos. Então ele compensa através de narrativas, muitas vezes picantes, muitas vezes eróticas ou galantes,
ele compensa as privações que as mulheres do seu tempo estavam passando. Então ele se dirige especificamente às mulheres, ele escreve esse livro pensando muito no público feminino. Aliás, o romance, essa é uma outra história, eu posso abordar em outro momento, o romance de folhetim, que vai surgir no final do século XVII, e ao longo do século XVIII se consagra no XIX, romance de folhetim era, sobretudo, lido por mulheres, e muito mais do que homens. Então, as mulheres sempre foram protagonistas da literatura. Pelo menos nesse campo, a mulher sempre foi protagonista. E o Boccaccio percebeu isso, escreve o seu livro e dedica seu livro para as mulheres graciosas, às quais ele quer restituir os prazeres mundanos e os prazeres do amor, pelo menos de uma forma imaginária, através da ficção. E mais do que isso é o mais importante, eu também quero abordar com cuidado. São 10 jovens que se refugiam numa cidade do campo para fugir da peste de Florença. São 10 jovens constituídos por 7 mulheres e 3 homens. E como cada um deles conta narrativas, nós temos nada mais, nada menos do que 70 narrativas femininas contra 30 narrativas masculinas. Ou seja, a voz feminina está muito presente. Alguém pode dizer, não, tudo bem, o Boccaccio era homem, mas pensem, em 1350, você transformar as mulheres não apenas em protagonistas, como em narradoras de histórias, é algo muito avançado. Estou dizendo com isso que ele é um feminista avant la lettre, ou seja, um feminista antes do seu tempo? De maneira alguma, não está em pauta isso. Isso tem a ver com outras situações, outros códigos de época, como o papel das mulheres na corte, a função social da poesia e da música, tem a ver com outros critérios, mas lido à luz do presente, o Decameron tem uma inédita e talvez inigualável presença feminina dentro dos clássicos da literatura. Enfim, eu dei muitos motivos para vocês lerem o Decameron, este livro que parte de uma situação de epidemia para fazer da literatura uma forma de resistência e de sobrevivência a tempos sombrios. E isso eu acho que talvez seja uma das, se não funções, um dos ganhos de quem se dedica à literatura. Sempre digo, a literatura não tem função, não tem finalidade. A gente que dá finalidade à literatura conforme o nosso contexto, a nossa vida. Eu gosto muito de uma frase do Umberto Eco, que ele diz o seguinte, vou ler aqui, está num livro chamado, está nesse livro aqui, essa aqui é a edição italiana, Sei passeggiate nei boschi narrativi, que na verdade seria 6 passeios pelos bosques narrativos. No Brasil foi publicado pela Companhia das Letras como 6 passeios pelos bosques da ficção, se não me engano. Mas eu tenho a edição italiana, não tenho aqui a edição brasileira. Então eu vou ler, talvez a tradução fique um pouco diferente da publicada no Brasil. E o Umberto Eco fala assim: esta é a função terapêutica da narrativa e a razão pela qual os homens, desde o início da humanidade, contam histórias, que afinal, a função dos mitos, dar forma à desordem da experiência. Ou seja, assim como os mitos, a literatura dá forma à desordem da experiência, dá ordem à desordem. Não querendo com isso inocular ordem na realidade caótica, mas elegendo alguns valores a partir dos quais a gente julga a ordem e a desordem do real, e a gente descreve o mundo, e descreve o mundo em nome de certos valores que a gente quer preservar, e a partir dos quais a gente quer ordenar este nosso mundo caótico. É o que faz Boccaccio. Ele elege o amor, a leveza, a arte, a luminosidade, o convívio harmônico como elemento organizador das suas narrativas e que celebram esses valores em contraste com os valores sinistros que graçam à volta de uma sociedade desagregada por uma epidemia. Situação não muito diferente da nossa. Então a literatura, em especial o Decameron do Boccaccio, talvez nos ajudem bastante a eleger os valores que a gente quer preservar e a partir dos quais a gente pode analisar e contemplar a realidade pandêmica à nossa volta. Enfim, Decameron é um livro em que a gente poderia encontrar
centenas de razões para ler os seus 100 relatos. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve incursão pela história de um dos clássicos da literatura italiana. Espero vocês no próximo vídeo.